o seguinte. Bem, queria, em primeiro lugar, lembrar que hoje é 11 de setembro e que houve, na história recente do século XX, duas grandes violações. Uma no século XXI, dos direitos humanos, uma no Chile, pelo Pinochet, onde eu estava, e outra com o atentado do 11 de setembro pelo terrorismo. Bem, queria saudar também o doutor Paulo Paim, militante dos direitos humanos, senador. Só não tem o DR, mas pode chamar de Paim mesmo. Tá bom. O DR não tem. E saudar a Vera, Maria da Penha, Frederico, a doutora Gláucia e Maria do Rosário, e dizer que ouvi duas notícias importantes aqui da doutora Gláucia, dizendo que vai implementar a Convenção dos Direitos da Pessoa Idosa, que o Brasil está empenhado, mas há oposição da Europa, Estados Unidos e Canadá. E não é à toa, porque esses países não querem assegurar os direitos da pessoa idosa. Então, não se trata de uma discordância superficial, mas de uma discordância profunda em relação ao envelhecimento no mundo. E a Maria do Rosário colocou já em andamento a criação da Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa. Bem, o primeiro desafio para o envelhecimento é a cidadania, que é um pacto social, e esse é o horizonte do envelhecimento. Envelhecer com cidadania, o que está assegurado na nossa Constituição. Por favor. A Vera já colocou a pirâmide, não é? Então, aqui mostra, então, que o Brasil, não é, está passando de uma pirâmide para um barril. Então, nós vemos, não é, em 2050, a previsão, não é, dos mais velhos é muito superior à de jovens e crianças. Por favor. Então, nós temos o primeiro desafio, que se chama de bônus e ônus demográfico. Nós temos mais idosos, mais longevos, não é? E que, em 2050, a maioria que está aqui vai estar idosa, e queria homenagear aqui a dona Corina Pereira, né? Que é uma idosa militante, que já hoje, não é, faz parte dessa população e que traz, não é, os riscos de fragilidade e dependência com o aumento da idade. Mas também temos o bônus da poupança, e eu vou me referir várias vezes aqui ao relatório do Banco Mundial, que é preocupante, não é, porque ele vê o envelhecimento apenas como acúmulo de capital e não como acúmulo de vida. Então, a política brasileira vai contra a proposta do Banco Mundial, que envelhecer é acumular vida e não só acumular dinheiro e poupança. Mas nós temos hoje também que aproveitar esse bônus demográfico para investir na preparação do envelhecimento, por favor. Mas o principal desafio para o envelhecimento no Brasil é a desigualdade, não é? Apesar da redução da pobreza com transferências públicas, o Brasil ainda tem o desafio de incluir os idosos mais pobres. A Bolsa Família tem impulsionado a Previdência Social e, principalmente, o BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada, é uma política introduzida pela Constituição de 88 e que é uma garantia de renda fundamental. O senador Paulo Paim tem
defendido, não é, muito essa política de previdenciária, mas o BPC é uma política fundamental que garante a renda de um salário mínimo para os idosos. Mas tem o desafio também na redução da desigualdade de ampliar a educação pública, não só para idosos, a inclusão dos idosos na educação, mas de crianças e adolescentes. Os gastos públicos do Brasil, segundo o relatório do Banco Mundial, ainda mostra essa desigualdade pelos quintis de renda. Ou seja, nós temos um déficit de investimento nos mais pobres. Apesar da política atual, os mais ricos, que são o quintil 5, né, ainda recebem mais investimentos dos gastos públicos do que os mais pobres. Por favor. Mas, sem esses investimentos, a pobreza seria ainda muito maior. As taxas de pobreza, sem as transferências, seria a cor azul. Então, vocês veem como a velhice seria muito mais desigual se não houvesse as transferências públicas. Então, o Estado é a garantia da possibilidade de inclusão da população. Por favor. Mas, no Brasil, nós temos uma transferência dos mais velhos para os mais jovens. As transferências privadas como porcentagem do consumo total. Vocês veem, a linha que está à direita representa a Ásia, onde há uma transferência dos mais jovens das famílias para os mais velhos. E, no Brasil, é o país onde há mais transferência de renda dos idosos para os mais jovens. Ou seja, apesar dos idosos terem menos pobreza relativa que as crianças e adolescentes, os idosos estão sustentando as famílias. Há uma transferência de renda inigualável no mundo, que é o país onde os idosos estão contribuindo para os filhos, para os netos, para outras gerações. Por favor. Mas o que ainda o Banco Mundial propõe é novas reformas da Previdência. A reforma de 98 introduziu o tempo de contribuição e o fator previdenciário. A de 2003, a idade no serviço público. A de 2012, que está implementando ainda de 2003, os fundos privados para servidores públicos. Mas o Brasil não pode ficar esperando que o Banco Mundial defina o que nós vamos fazer na Previdência Social. É preciso um pacto social para a Previdência, uma discussão. O senador tem feito isso com a CUT, com as outras centrais sindicais, com lutas, força sindical e outras, para poder discutir que pacto social nós vamos estabelecer diante do envelhecimento. Por favor. Então, o Banco Mundial estabelece que o sistema previdenciário precisa ainda ser modificado. Chamando a atenção por baixo limite da idade, sistema de aposentadoria por período de contribuição, sem elegibilidade de idade mínima, e critica justamente a política de gasto público, dizendo que é a política que estimula a informalidade. Não é a política do BPC que estimula a informalidade. E eles colocam no último parágrafo a necessidade de assegurar uma grande parte da população contribua com o sistema e que se tornará cada vez mais crítica. Então, há um terrorismo diante da Previdência Social.
E esse terrorismo é promovido pelo Banco Mundial. Então, nós precisamos discutir esse pacto social para poder dizer que a Previdência Social não tem déficit, ela é um sistema que assegura às pessoas idosas uma renda mínima e que é necessário a discussão desse pacto social, por favor. Mas, além do desafio da Previdência, o envelhecimento do Brasil traz desafios para a saúde, a transição epidemiológica, e nós estamos longe ainda de ter serviços adequados de saúde e medicamentos para a população. Apesar da farmácia popular, dos medicamentos gratuitos, mas demora, falta, as consultas são demoradas, então, principalmente falta de pessoal, de geriatras, gerontólogos, para atender essa população. A proposta da estratégia de saúde da família incorpore cada vez mais o atendimento, a preparação para o atendimento das pessoas idosas. E, principalmente, em relação à dependência, nós vamos ter necessidade de novos serviços que atendam as pessoas idosas. O Pacto pela Vida do SUS de 2006 abriu o caminho para nova política de saúde, mas é necessário aprofundar, por favor. Mas a articulação em rede é que se torna fundamental. Todas as políticas brasileiras hoje falam de intersetorialidade, mas é preciso construí-la no território, com prioridades comuns, compartilhamento, compromisso de cada setor com o todo, responsabilidade dividida, qualidade dos serviços para o público, potencialização da ação e otimização do processo de trabalho em rede, por favor. E já foi falado aqui, a ministra, a Vera, sobre o enfrentamento da violência. É preciso ampliar as campanhas contra a discriminação, pelo respeito à vida e à memória, a capacitação institucional, que nós vemos nas denúncias de violência, pouca referência à violência institucional. A ministra já se referiu à violência intrafamiliar, à violência financeira, e mais a violência institucional é fundamental de ser enfrentada. E a violência por causas externas é muito grande também entre idosos. Aproximadamente 75 mil jovens de 20 a 29 anos morrem por causas externas, homicídios, agressões e outras causas externas. Mas há 35 mil idosas que morrem por causas externas, principalmente com acidentes de transporte, quedas. Então, a cidade tem que ser preparada para o enfrentamento da violência. E os CRAS e CREAS, principalmente, têm que estar preparados para a mediação de conflitos. Porque é muito diferente o enfrentamento da violência de crianças e adolescentes e de idosos que não querem ver seu filho na cadeia. Então, é necessário uma nova metodologia de enfrentamento da violência da pessoa idosa, por favor. O protagonismo e atividade já foi muito acentuado. A Vera, a Maria do Rosário falaram muito do envelhecimento ativo, mas é preciso que os municípios assumam, não é, com uma atuação no território, o estímulo à vida ativa, as escolas, para poder preparar novas condições pessoais. Tem que mudar as condições estruturais, mas também as condições pessoais. Por favor.
e políticas e serviços, né, articulados. A Secretaria Nacional da Pessoa Idosa, que é urgente, a capacitação dos serviços existentes, e isso eu acho que essa audiência pública deve encaminhar a criação, a pressão para a criação dessa secretaria, a atenção progressiva... Me permita, professor, sim, porque chegou para mim aqui por e-mail, a audiência está sendo muito assistida, muita gente pedindo cópia já da audiência. E uma das perguntas é essa: vai ou não vai sair, é que me mandaram, a Secretaria Nacional da Pessoa Idosa? Eu vejo que você coloca que é urgente. Acho que depois, na rodada final, os representantes do governo poderão responder esse questionamento que está sendo feito e cobrado. Tá certo. Então, é preciso lazer, política de lazer, saúde da família, os CRAS e os CREAS, repúblicas para idosos, melhoria dos hospitais e LPIs mais adequadas. A quase totalidade das ILPIs são privadas e filantrópicas. É necessário que o Estado passe também a fazer isso. Por favor. Bom, e nesse sentido, não é, é fundamental essa discussão, e cada vez que o senador propõe uma discussão do envelhecimento sob a ótica dos direitos humanos, o Brasil amplia a visibilidade do envelhecimento, porque a velhice ainda está escondida, né? Ela não aparece nas discussões. E hoje, né, uma audiência desse tipo é fundamental para a gente dar mais visibilidade a uma questão que está mudando a cara do Brasil, né, para a cara dos cabelos brancos. Obrigado.